Olá, bem-vindos a mais um episódio da minha nova série Relatos de Projeção Astral. Eu gravei há pouco um vídeo relatando e descrevendo a minha técnica para a saída do corpo, que deu resultado em no máximo 2 meses para mim, como vocês vão ver assistindo o vídeo anterior. E agora nesse vídeo eu vou falar da minha primeira experiência completa de saída do corpo. Vou relatar aqui a minha primeira projeção astral, minha primeira saída do corpo, meu primeiro desdobramento, consciente e de uma forma provocada desde o início, usando a técnica que eu acabei de descrever no vídeo anterior. Se está entrando já nesse vídeo, não deixe de assistir o anterior, que é a minha técnica. Vou colocar o título, né? A minha técnica, minha primeira projeção. Agora o outro é a minha técnica. Não deixe de assistir o vídeo sobre a minha técnica, tá? Então, eu desenvolvi a minha técnica de projeção astral, como descrito no vídeo anterior, e aí vinha relaxando, tentando sair. Um dia, eu primeiro senti as mãos, depois de fazer toda a minha técnica, que eu não vou mais descrever, que está no vídeo anterior, depois de produzir toda a minha técnica, eu senti primeiro as mãos flutuando em cima do colchão. Senti as mãos, só as mãos flutuando. Aí fiquei curioso, um pouco de medo, talvez, na época ali, eu ainda tinha 19, chegando aos 20 anos, mas ainda com 19, a mão flutuou. Eu abri os olhos, estava bastante relaxado, mas eu abri os olhos e me mexi, levantei um pouco a cabeça para ver se as minhas mãos físicas estavam flutuando. Eu nunca tinha sentido aquilo antes. Nunca na minha vida minhas mãos físicas flutuaram, eu deitado na cama relaxando, minha mão flutuar assim, sem eu desejar levantar o braço, né? Levantar as mãos. Então eu senti as mãos flutuando, abri os olhos, olhei, minha mão estava lá, deitado na cama. Porque antes de eu sentir a mão flutuando, eu praticando a minha técnica, que vocês vão ver no outro vídeo, eu estava num relaxamento profundo, relaxadão, sentindo o meu corpo pesado na cama, né? Aí depois senti o EV, senti uma vibração pelo corpo, então a mão, mas só senti a mão flutuando. Olhei, aí cortei a experiência. Aí outro dia, porque eu fazia todo dia, praticava todo dia. Então no outro dia, um outro dia, não sei se foi logo o dia seguinte, mas foi tudo muito rápido naquela época, né? Então um outro dia eu fazia o mesmo relaxamento, todo o processo de relaxamento, aí senti o braço todo flutuando, todo flutuando. Não abri os olhos para olhar, mas só o braço flutuando. Tá? Mas não passou disso aí, só o braço flutuando. Depois, eu tinha mudado de quarto na época, lá em casa dos meus pais, e aí pratiquei, eu fazia um pranayama antes de dormir, às vezes tomava um chá, né? E aí deitava para relaxar, apagava a luz, deitava, relaxava, ia fazendo a minha técnica, a respiração, controle da respiração, focado ali na respiração e tal, né? Até chegava um momento em que primeiro o corpo pesado, parecia que estava afundando no colchão, depois ficava leve. Aí sentia uma vibração, vocês vão ver na descrição da técnica do vídeo anterior, né? Sentia aquela vibração no corpo todo, tudo vibrar. E deu um zoom na cabeça. Aí eu me senti leve. Antes eu estava sentindo pesado, parecia que afundava na corpo, era uma sensação do corpo físico. Mas quando eu senti aquela vibração, aquilo ali representava que eu estava me desligando, me destacando, me separando do corpo físico, né? E aí fiquei leve. Essa leveza era uma sensação, agora a mente, a consciência toda no corpo astral, no corpo espiritual, no perispírito, né? A consciência agora não estava mais no corpo físico, se destacou do cérebro físico, estava no corpo astral, então o corpo astral é leve. Aí eu me senti leve, flutuando ali, leve, totalmente leve, né? Saiu daquela sensação do corpo pesado, que a consciência estava no corpo físico, aí com aquela vibração no corpo, EV, eu passei a me sentir leve, o corpo leve, né? Aí pensei, vou me levantar. Aí me levantei. Só que eu me levantei só a parte do tronco. Virei para cima. Fiquei, né, sentado na cama com a perna estirada. Fiquei assim, o corpo aqui e a perna estirada, né, para frente. E não consegui sair todo.
fiquei com receio, tive um certo receio disso. Era o início de tudo, foi a primeira vez que eu levantei assim de olhar o quarto, né? Fora do corpo, com um olhar que não era mais do corpo físico. Foi a primeira vez consciente, provocada, diferente da experiência lá da fazenda, que parecia um sonho, né? Dessa vez eu estava provocando tudo, eu queria sair do corpo, aí eu já sabia o que era a experiência fora do corpo, já sabia o que era a viagem astral, projeção astral, e eu queria sair, então, totalmente diferente da experiência da fazenda, que eu não sabia nada disso, né? E aí eu tive receio. Mas antes, quando eu sentei na cama, eu vi na parede da frente, onde tinha a porta, eu ficava de frente para a porta do quarto, eu vi na parede duas cores, um verde abacate e a outra cor, agora eu não lembro mais a outra cor, mas uma era um verde abacate, cores assim brilhantes na minha frente. Mas eu sentia minhas pernas estavam presas, sentia as pernas presas. E aí, como eu tive um certo medo, voltei para o corpo. Aí acordei. Aí não consegui mais sair ali. Lendo um dos livros, não lembro qual, eu acho que de projeção astral, não lembro qual, o autor falava do fenômeno da repercussão, alguma coisa que acontecia no corpo físico, repercutia no corpo astral. Eu aí me toquei que eu tinha um hábito desde a infância, por causa da história de terror que minha avó materna contava, de dormia, por mais que estivesse fazendo calor, a gente, lá em casa, né, eu e meus irmãos, a gente cobria pelo menos os pés ou até a canela, né? Às vezes cobria até o joelho, mas cobria, não deixava os pés descobertos, porque vinha a alma penada de noite, com a mão gelada, pegava nos pés, desde a infância ouvindo essas histórias, então eu cresci com essa coisa incorporada em mim, né? Então eu tinha um hábito de cobrir pelo menos ali os pés, até a canela. Então eu estava com a perna parcialmente coberta, com um cobertor, também não lembro na época que estação do ano, talvez ali inverno, né? Quando eu comecei, talvez fosse inverno ainda, quando eu comecei a ler o Ramacharaka, o Hatha Yoga, início de junho, 21 de junho começa o inverno. Então, quando eu comecei a praticar, talvez aí julho, agosto, era inverno, né? Talvez estivesse um pouquinho mais frio, então estava com as pernas cobertas, com um cobertorzinho, um pouco pesado. Então, quando eu levantei, eu vou me levantar, eu levantei, fiquei sentado na cama, já destacado do corpo físico, né? Essa parte aqui do tronco era do corpo astral, mas a minha perna do corpo astral estava mais... Eu estava destacado do corpo físico, né? Mas, como tinha um cobertor em cima das pernas físicas, pela repercussão, fenômeno da repercussão, eu senti isso na minha perna do corpo astral, do corpo espiritual. Eu senti como se a perna estivesse presa. Como eu não tinha noção disso naquele momento da experiência, eu não sabia o que era fenômeno da repercussão, que isso poderia acontecer, eu não sabia disso. Então, eu só senti a minha perna presa. Tive medo, voltei para o corpo. Mas aí, quando eu li essa coisa da repercussão, que eu entendi, então, na próxima vez, isso não me impediu mais. Dormi com a perna ali parcialmente coberta, com o cobertor, só que aí, alguns dias depois, foi tudo muito rápido, porque todo dia eu tentava, todo dia de noite eu praticava para sair, né? Toda noite eu fazia aquele relaxamento, com toda a respiração, fazia tudo, todas as noites, para sair do corpo, até sábado, domingo. Naquela época eu me afastei de farra, de tudo, era só focado em sair do corpo. Então era todos os dias, 7 dias por semana, de noite eu tentava sair do corpo, né? Então, um dia... fiz todo o processo, deitado, relaxei, controlando a respiração, focado na respiração, tal, até sentir o EV. Aí senti aquela vibraçãozinha no corpo, aí um bum na cabeça, aí me senti leve, quando eu me senti leve, vou me levantar. Aí dessa vez, nada me prendeu, nem senti mais a perna presa, de leve, balançando em cima da cama. Quando eu pensei, vou me levantar, aí... eu comecei a me levantar, lentamente, não foi rápido igual a outra que eu fiquei sentado. Lentamente eu fui me levantando e me virei para o lado. Fui me levantando e me virei para o lado. E no meu lado havia uma mulher talvez ali dos 30 anos, por aí, que era Selene, uma conhecida minha do centro espírita que eu estava frequentando.
desde 77, aqui em Salvador, no Centro Espírita, né? Era Selene. É uma pessoa boa, amorosa, que eu já conhecia, né? Super do bem. Então, quando eu levantei do corpo e me virei de frente para Selene, ela sorrindo, eu não tive medo. Se fosse uma pessoa estranha, se fosse uma pessoa mal encarada, eu teria tomado um grande susto e provavelmente eu teria voltado para o corpo e acordado. Mas como era uma mulher que eu conhecia, super do bem, super generosa, carinhosa, minha amiga, não me assustei, não tive medo. E talvez por isso tenham planejado essa minha primeira experiência dessa forma, com Selene, que era um espírito encarnado fora do corpo. Encarnado fora do corpo. Né? Então, a minha primeira experiência, eu não fui auxiliado por um desencarnado. Depois eu passei a ter contato com muitos espíritos encarnados, vocês vão ver aqui ao longo dos relatos que eu vou trazer, né? Logo, logo foram aparecendo os espíritos, mas essa primeira saída completa, provocada, voluntária ali, que eu produzi tudo do início, com a respiração, com o controle ali, o relaxamento, né? Essa primeira experiência, quem estava ali no lado para me ajudar? Selene era um espírito encarnado, uma mulher espírita do centro que eu frequentava. Então eu não tive medo nenhum. Só que, se ficasse até aí, seria maravilhoso. Aí acho que eu ia conversar com ela, talvez ela me levasse a algum lugar, seria uma maravilha. Só que, nessa primeira experiência, eu vi atravessar a porta, ficar na minha frente, né? Aí estava no lado, porque eu me virei para Selene, mas eu vi entrar pela porta do meu campo visual lateral, a percepção que você tem diferente do que estava fora do corpo. Entrou, eu falei uma mulher, mas de início eu não vi que era uma mulher. Entrou uma bola de fogo vermelha brilhante. Uma bola de fogo vermelha brilhante. Era a aura de um espírito, que aí, quando veio em minha direção, eu percebi no meio daquela chama vermelha brilhante, mas eu percebi um rosto feminino. Era uma mulher. Não vi detalhes do corpo, detalhes do rosto, mas eu via que era um rosto feminino, mas com a cara assim fezada, com raiva de mim, porque ela vinha em direção a mim, não a Selene. Ela veio em direção a mim, com a cara assim de raiva. Quando ela veio para cima de mim, sabe aquela cena do filme Mulher de Preto, com o Daniel Radcliffe, o Harry Potter? Que eu, no cinema eu tomei um susto enorme quando ela entrou, atravessa a porta do quarto que ele está e vem para cima dele, eu senti um arrepio no cinema. Não foi medo não, mas deu um arrepio quando aquele espírito na telona veio para cima. Foi semelhante àquela cena do filme, só que muito antes do filme. E era vermelho, uma aura vermelha brilhante, uma aura vermelha, parece uma chama, e veio em minha direção. Quando veio em minha direção, foi a minha primeira saída consciente, provocada, a saída total, provoquei tudo, todo o processo de saída, foi a primeira vez, era a minha primeira experiência, então era um neófito, era um iniciante, eu não sabia nada, não tinha experiência nenhuma ainda disso, foi a minha primeira experiência, então natural que eu tivesse tomado um grande susto, tivesse sentido medo, e com esse susto e o medo, questão de frações de milésimos de segundo, quando ela eu voltei para o corpo, que é um mecanismo de defesa. Quando você está fora do corpo e você é atacado espiritualmente, a não ser que você já tenha muita experiência, muita maturidade, né, muita vivência fora do corpo, e você tenha condições ou de enfrentar ou de fugir voando em alta velocidade, a gente vai ver isso em outros relatos mais para frente. O melhor fazer é voltar para o corpo, e automaticamente você volta. Numa situação dessa, não, mas quem está iniciando, né, e não tem experiência, como era o meu caso naquele momento, ali com 19, chegando aos 20 anos, em 78, quando entrou aquela chama vermelha, com aquela mulher com cara de raiva de mim, veio para cima de mim, eu automaticamente despertei no corpo, que interrompeu a minha experiência. Então, a minha primeira experiência foi rápida, foi curta, mas ela foi completa. Aí eu produzi todo o fenômeno, eu produzi toda a saída do corpo, toda a saída do corpo de forma totalmente consciente. Da hora que eu fui me deitar, até a hora que eu voltei para o corpo no susto,
eu estava totalmente consciente, totalmente lúcido, enxergando tudo nitidamente. Meu quarto, a cama do meu irmão no lado, a Selene nítida, tudo muito nítido. E eu plenamente consciente que eu estava fora do corpo, porque eu produzi o fenômeno todo, até senti aquela vibração e vou me levantar, e me levantei flutuando. Foi tudo absolutamente consciente, até ser interrompido por essa invasão desse espírito, essa mulher que veio para cima de mim e cortou, infelizmente, a minha experiência. Mas depois daí, aí viram outros vídeos, muitos vídeos que eu vou gravar com outros relatos, vocês vão ver que aí eu fui ganhando experiência, eu fui aprendendo a fugir, né? Aí eu vou relatar, vou trazer muitos relatos aqui, trazendo as minhas experiências, como eu escapava, o que fazer para escapar, até você ter mais força, ter mais equilíbrio, e aí o que é que você pode enfrentar, quem você pode enfrentar, quando é melhor você fugir e não enfrentar, tá bom? Então, a minha primeira experiência foi essa, total, completa, totalmente consciente, fora do corpo. A primeira que eu relatei antes em outro vídeo, na fazenda, foi consciente, porém eu não sabia que estava fora do corpo, eu não sabia o que era projeção astral, achei que depois, quando voltei para o corpo, achei que fosse um sonho. Quem não assistiu, assista o outro vídeo para ver a diferença da minha primeira experiência consciente, porém involuntária, totalmente ignorante de projeção astral, para essa em que eu já sabia o que era projeção astral, que eu usava a minha técnica, usei a minha técnica, que aí eu fui desenvolvendo e aperfeiçoando, mas agora sabendo o que estava fazendo, provocando a saída do corpo, sabendo o que era uma experiência fora do corpo, sabendo que era uma projeção astral, viagem astral e desdobramento. Então foi muito diferente. Aí começou um mundo de projeções astrais, talvez milhares, porque isso de 78 para cá são mais de 45 anos de experiência de projeção astral. Então, vou trazer muitos outros relatos mostrando o meu desenvolvimento, a minha evolução dentro da projeção astral, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um grande abraço!